E a cidadania italiana foi limitada. Pois é, pessoal, eu esperei até gravar esse vídeo, eu queria gravar antes, ter publicado antes, porque essa foi uma bomba que pegou a todos de surpresa, mas eu esperei para conferir com os meus parceiros em relação a isso e também com o jurídico para ter alguma coisa um pouco mais substancial para falar. Não se tem tanta coisa até agora, a gente só tem aquilo que basicamente se sabe, mas alguns detalhes a mais. Então eu faço esse vídeo um pouco na emergência, sem muita edição também, né? Mas justamente para vir aqui falar sobre essa questão da limitação, porque eu sei que isso vai agravar a vida de muitas pessoas. Tem até, enfim, especulações sobre retroagir a lei, que me prejudicaria também, por exemplo, e tantas outras pessoas, né? O que é uma coisa um pouco absurda, porque lei não poderia retroagir. Mas eu gravo esse vídeo para ler o que me mandaram, né? Enfim, as pessoas, o pessoal que eu tenho parceria com a cidadania, o jurídico também deles, né, que auxiliou nisso, justamente para a gente entender, tentar entender o que está acontecendo no meio desse caos, no meio desse tumulto. Nem parece uma democracia, né? Se resolve as coisas num canetaço. Hoje em dia as coisas estão bastante desse jeito aqui. Então, eu vou ler para vocês, né? Como eu falei, vai ser um vídeo um pouco mais sincero, sem edição, sem nenhum efeito, e eu pretendo ler e discutir um pouco a respeito do que eu estou vendo aqui, né? Pessoal, resolvemos escrever para todos os nossos clientes sobre o que aconteceu hoje na Itália. Então, essa daqui foi uma carta que as pessoas que trabalham comigo nessa questão aqui da cidadania mandaram para os seus clientes, né? É uma notícia recente de algumas horas atrás. Estávamos em reunião com o nosso time jurídico, Brasil e Itália, que eles têm esse time jurídico. Como vocês nos conhecem, sabem que prezamos pela transparência e sinceridade sempre. Por isso gostaríamos que recebessem a notícia por nós mesmos. Então, eles começam a explicar aqui, né? Reuniram-se hoje um conselho de ministros e com um canetaço, surpreendendo todo o mundo sem nenhum tipo de aviso, e aprovaram um decreto, decreto de lei, né, que altera a cidadania ius sanguinis. Então, simplesmente fizeram esse decreto, fizeram esse canetaço aqui, do nada, né, e pegou todo mundo assim, sem saber o que fazer. O decreto-lei impõe um limite de gerações, né, que não existia, ou seja, só poderá requerer a cidadania quem é filho ou neto de italiano. Então isso é gravíssimo. Só quem é filho ou neto de italiano. Se você é como eu, que eu sou bisneto, ou enfim, gerações um pouco mais para trás, nesse momento já não tem mais direito. Então olha só o problema que certos políticos idiotas estão fazendo, estão nos metendo e também comprometendo o futuro da Itália, porque são várias questões que a gente fala aqui sobre o futuro, né? Que a Itália já tem o seu futuro bem comprometido, seja pela taxa de natalidade, como outras coisas aí que a gente não precisa nem mencionar nesse vídeo. Além de outras mudanças para a naturalização por matrimônio, quem nasce na Itália é filho de estrangeiros. Então tem uma mudança geral aí. Mas o que impactaria nos processos é que quem é trineto, tataraneto, não teria mais direito à cidadania. Tranquilizando vocês, este é um decreto-lei. Então isso significa que ele não pode, ele não se estende tanto, tá? Significa que ele produz efeito imediato, agora, né? Ele produz efeito para agora, mas ele tem 60 dias para de fato se tornar uma lei. Então ele ainda não é lei, mas ele já está valendo. É um problema, mas menos mal, ele ainda não está valendo para sempre, né? Então, o decreto está valendo pelos próximos 60 dias, o que é muito, mas pelo menos não é para sempre, e o parlamento italiano vai ter que aprovar ou rejeitar esse decreto-lei. Agora a gente precisa começar a se mobilizar para que esse projeto aqui, esse projeto-lei seja de fato recusado, porque é um absurdo. Assim, sem mais nem menos, eles simplesmente decidirem as coisas no canetaço, né? Ou seja, passa ainda pela Câmara e Senado para que saibamos se de fato isso vai se tornar uma lei e produzir os seus efeitos.
Só teremos uma definição de fato, portanto, em até 60 dias, podendo o assunto ser votado antes. Claro, né, a gente não sabe, pode ser que eles votem antes, né? O projeto pode ser aprovado com uma janela de tempo, pode ser aprovado parcialmente com regras diferentes ou pode ser também rejeitado e continuar a mesma coisa. Enfim, né, são muitas possibilidades, como eles dizem aqui. Algo que é interessante que a gente saiba, né? Vamos conseguir analisar melhor quando tivermos o texto do decreto-lei, né, que não foi divulgado na íntegra, eles só deram esse canetaço e não divulgaram o texto. Deve ser publicado ainda hoje, eu não sei se já publicaram hoje ou não, talvez ainda não tenham publicado. Conversamos com os nossos advogados na Itália, que dependem de analisar o decreto-lei. Até então, os advogados não tiveram acesso a isso. E vão avaliar a questão da lei retroagir. Olha o absurdo, lei retroagir. Então a Itália está cada vez mais se parecendo com o Brasil, né? Querendo fazer absurdos aí jurídicos. E os advogados na Itália disseram o seguinte, né? A lei não pode ser retroativa. A gente sabe que não pode, mas às vezes às vezes acontece. Se é que escreveram tamanha bobagem, a guerra vai começar. Ou seja, se eles decidirem fazer uma coisa dessas, vai dar muito aí o que falar, né? Muitos processos, nossa, muito problema vai causar, problema jurídico vai causar isso daqui. Portanto, por aqui seguimos o trabalho e vamos dando os retornos a vocês sobre como se procederão os processos. Caso a lei seja aprovada, existem alternativas, mas vamos conversar sobre isso de fato, né? Eles não podem, enfim, argumentar sobre coisas que ainda não se tem clareza absoluta, né? Então continuamos na preparação dos documentos, né, das pessoas, os documentos das cidadanias continuam, né, sendo preparados, então isso não altera em nada, tá? Bom, eu gostaria então de registrar aqui a minha indignação a respeito disso. Isso daqui é um absurdo, fazer as coisas no canetaço, sem uma conversa, né, nem nada, eles simplesmente fizeram as coisas no canetaço. Quem está encabeçando tudo isso a gente sabe quem é, o Tajani, entre outras figuras aí, e a gente precisa realmente começar agora um trabalho forte contra essa pauta aqui, né, contra isso, porque já começou de uma maneira absurda, totalmente errado. Se a gente deixar isso daqui andar, daqui a pouco eles vão aprovar um modo de retroagir a lei. Espero que eu tenha esclarecido um pouco mais, que eu tenha aliviado, né, na medida do possível, e a gente se vê no próximo vídeo.